O nosso convidado de hoje é o Dr. Maílson da Nóbrega, economista, ex-ministro da Fazenda, e uma relação fantástica que nós nos vamos colocar aqui, assim não acaba o tempo do seu currículo. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Cury. Prazer revê-lo. Obrigado. Bom participar. Obrigado. Existem várias dúvidas na economia e eu quero usar a tua experiência para uma análise. Em 2023, os economistas, de uma forma geral, diziam que o Brasil ia crescer 0,5%. Em 2024, início do ano, algo em torno de 0,5% a 1%. E o fato é que a economia, segundo dados, por favor confirma ou negue, cresceu 3,2 a 3,5 em 23 e 3,6 aproximadamente em 2021. Qual a sua análise? O que mudou? Olha, eu acho que os economistas, de modo geral, não perceberam o efeito do gasto fiscal do governo, certo? A PEC da transição representou um impulso fiscal poderosíssimo, né? E quando o governo gasta mais, o emprego sobe, né? O salário real sobe também, tudo isso impulsiona a economia. Em algum momento, se não tiver aumento de oferta, vai dar errado. Mas enquanto não dá errado, a economia funciona muito mais rapidamente do que se pensava. Segundo lugar, a nova lei do salário mínimo. O governo Lula voltou a reajustar o salário mínimo pela inflação passada e, portanto, dando um ganho, além disso, adicional para os trabalhadores desse segmento. O custo disso para o país, estimado pelo Ministério do Planejamento em 10 anos, em cerca de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Não é? E, digamos, só para facilitar, 130 bi por ano, né? Não é bem assim, mas digamos que seja 100 bi por ano. A PEC da transição gerou quase 200 bilhões. Então nós tivemos um impulso fiscal muito forte. Não é? E isso impulsionou a economia além do imaginado. Né? Isso se propaga ao longo do tempo porque tem uma inércia, né? E veio novamente impulsionar a economia em 2024. Tudo indica que o impulso está diminuindo. No lado fiscal, o governo está numa quadra de fazer cortes, e no salário mínimo ele limitou a velocidade, né? Em vez de ser pelo crescimento do PIB, reajuste do salário mínimo, será pelo fator do arcabouço fiscal, que é o máximo de 2,5% de crescimento acima da inflação. Né? Eu acho que desta vez, 2025, dificilmente terá um fator que não seja percebido pelos analistas, pelos economistas. Né? Então, tudo indica que a economia vai desacelerar. Isso já está acontecendo. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque o impulso fiscal se exauriu. Né? Não é o governo agora que vai gerar atividade econômica. Em segundo lugar, por causa da taxa de juros. A taxa de juros que pode chegar a 15%, 15,5%, a taxa Selic, taxa no básica, final do ano. Né? Taxa básica. A taxa básica. Isso. Não é a taxa de mercado, ela vai para mais do que isso. Né? E isso gera uma política monetária restritiva, isto é, isso desacelera o consumo. Altamente. Porque o crédito fica mais caro, as pessoas não comparecem ao banco para ter um empréstimo imobiliário, comprar um carro, tudo isso vai desacelerar. E já os primeiros sinais disso já estão presentes na estatística recente divulgada pelo Banco Central, que o crédito está perdendo fôlego. Portanto, tudo indica que desta vez os economistas têm maior chance de acertar. Por exemplo, nós da Tendências temos uma estimativa para 2025, que é o do crescimento de 1,9%. O mercado como um todo está falando em 2,05%, mas dificilmente vai ser os 3,8% que o presidente Lula anunciou outro dia. Né? Agora, o dólar caiu. Talvez ele suba. Qual a sua análise? O que aconteceu com o câmbio? Colocando ingrediente novo nessa perspectiva, que são as tarifas que estão sendo impostas pelo presidente dos Estados Unidos
como é que isso vai arranjar ou desarranjar a economia mundial, na sua avaliação? Olha, Curi, em primeiro lugar, né, teve um fator doméstico, Sim. porque gerou-se a percepção que se generalizou rapidamente de que o problema fiscal era muito grave, a crise estava chegando, certo? Isso foi um fator. Lá, nos Estados Unidos. Aqui, uma crise fiscal séria. Sim. Só fazendo uma antecipação, o Brasil está caminhando para ter uma grande crise fiscal, mas isso é outra história, né? Essa percepção se generalizou. Se o país vai ter uma crise fiscal, significa que o seu endividamento está crescendo a um ritmo incompatível com a solvência, ou seja, em algum momento o governo não vai poder pagar. E os mercados antecipam essa situação, né? Esse foi um fator. Qual é a reação dos mercados? Fugir, né? Mandar o dólar lá para fora. Isso pressiona o mercado, o dólar sobe. O segundo foi a expectativa em relação ao governo Trump, ou seja, as promessas dele de um tarifaço, chama assim, tarifas a perder de vista, redução de tributos significa pressão no déficit público, e a deportação de 11 a 15 milhões de trabalhadores não documentados ou ilegais, né? Tudo isso afetaria o mercado de trabalho. Por exemplo, metade dos trabalhadores na agricultura americana é constituída de ilegais, tá certo? Sim. Na Califórnia chega a 2/3. Isso tudo, qual é a expectativa? O mercado de trabalho vai ficar apertado, daqui a pouco não tem gente para a construção civil, esse pessoal também trabalha na construção civil, a Califórnia não vai colher as suas frutas, as suas verduras, a não ser que pague salário mais alto. Tudo isso impulsiona, aquece o mercado de trabalho, significa inflação. E aí... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. A inflação nos Estados Unidos significa que o Banco Central americano, o Fed, em algum momento vai aumentar a taxa de juros. Os mercados antecipam isso, saem do Brasil para aplicar dinheiro lá nos Estados Unidos, isso impulsiona o dólar. O que desmontou tudo isso? Dois fatores. Primeiro, o início do governo Trump não foi tão forte nessa questão tarifária, não deu ainda o sinal de como vai ser na questão dos impostos. Então as pessoas, apostamos numa coisa que não aconteceu, vamos desfazer a nossa posição. Então volta para o Brasil. A segunda é que, olha, tem uma crise, mas está longe ainda de acontecer. Então você gera um efeito em cadeia em que as pessoas, os investidores, desfazem as posições que tinham sido feitas e aí o dólar perde força na economia brasileira, né? O que não significa que não vai ganhar. Não, certo? claro. Daqui a pouco, se a crise vier mesmo, se o Trump implementar o que ele prometeu, nós vamos ter uma coisa parecida com o que tivemos no segunda quinzena do mês de dezembro passado. Bom, dizem que crise é sinônimo de oportunidade, pelo menos é o que os chineses dizem. O Brasil está num momento de crise que pode trazer oportunidade ou não na experiência, a sua avaliação? Olha, como eu disse aqui, o Brasil caminha para uma grande crise fiscal. Sim. Porque nós temos um sistema orçamentário absolutamente inviável, sem paralelo no planeta. 96% dos gastos primários federais são obrigatórios. Tem a ver com... Amarrado na Constituição? Na Constituição, em alguns casos em leis mesmo, mas na maioria a Constituição. Okay. Então, são 6 grupos de despesa que compõem esse universo obrigatório, que são Previdência. A Previdência é mais da metade do gasto primário da União, em torno de 53% quando se inclui o benefício de prestação continuada. Saúde, o gasto de saúde é vinculado à arrecadação. Educação, a mesma coisa, não é? O gasto de pessoal, praticamente todo mundo é estável, e o governo Lula criou um piso de investimento. Então, tudo isso junto dá 96%. Se você considerar só os gastos sociais, Previdência, Bolsa Família, Saúde, Educação, isso dá 88% do total. Então, esse sistema é inviável. Sim. Então, o que é que acontece? Isso vai gerando uma rigidez e um estreitamento da disponibilidade de recursos para tocar o governo.
para investir, para financiar os estudantes que vão fazer doutorado e mestrado no exterior, para financiar as atividades das Forças Armadas, do Judiciário e tudo mais, né? Então, esse espaço está diminuindo cada vez mais. E um belo dia, alguém vai perceber, ou o mercado perceberá, que isso é inviável. Porque qual é a consequência disso tudo? O governo não tem como impedir que a relação entre a dívida pública e o PIB, que é o principal indicador de solvência de um país, continue aumentando. Por exemplo, essa relação, quando o governo Lula III começou, era 71,7%. A estimativa é que vai ser 84,7% no quarto ano, ou seja, um incremento de 13 pontos de percentagem em 4 anos. E tende a continuar subindo. E aí os mercados vão dizer, vai chegar um ponto que não pode pagar. Não é? Então, quando essa crise vai chegar para valer, ninguém sabe prever. Sim. Porque depende de expectativas, depende de avaliação. Não é? Eu gosto de citar muito o que se chama Lei Dornbusch, que é homenagem ao Rudolf Dornbusch, um saudoso, já morreu, economista alemão. Um dia perguntaram para ele, professor, quando é que essa crise vai chegar? Ele falou, olha, a crise vai demorar mais a chegar do que você imagina, mas depois é muito mais rápido do que você pensa. Então tem um dia que é um colapso. Claro. Quando vai acontecer o colapso, ninguém sabe, mas minha percepção é que o colapso acontecerá ou ainda no final deste governo, ou não escapa do próximo governo. E aí que vem a oportunidade. Porque a história mostra que os grandes ciclos de reforma institucional que impulsionam o crescimento do país, melhoram o ambiente de negócio, geram atração de investimento, elas ocorrem depois de uma grande crise. 64 foi isso, a crise do João Goulart. Sim. E o golpe militar que gerou o governo Castelo Branco. Foi um período riquíssimo de transformações no Brasil. O Brasil fez um conjunto de reforma naquela época sem paralelo na nossa história e nunca mais igualado. Sim. Nessa época nós criamos o Banco Central, reestruturamos o sistema financeiro, criamos o mercado de capitais, a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma do crédito rural, enfim, tudo isso impulsionou a eficiência, a produtividade. O Brasil começou a crescer muito rapidamente. Entre 68 e 73, o auge desse processo, o Brasil cresceu a uma taxa média anual de 11,1% ao ano, que é mais do que a China de hoje. Né? Depois isso perdeu o impulso. O segundo momento é o Plano Real. Né? Você aumentou a crise ao longo do tempo com a inflação, o Plano Real resolveu, criou-se um ambiente favorável a uma série de reformas, a lei de responsabilidade fiscal, as privatizações e assim por diante. E teve um terceiro momento que é o do governo Temer. Depois do desastre da administração Dilma, o Brasil tinha perdido o grau de investimento, a confiança do Brasil tinha despencado, e aí chegou o impeachment, e o Temer assumiu com um monte de ideias do que fazer. E ele tinha habilidade e experiência para mobilizar a classe política em torno dessa reforma. Então ele fez a reforma trabalhista, que teve importância decisiva para melhorar o mercado de trabalho no Brasil, a lei das estatais, um conjunto de reformas que voltaram a impulsionar. Tudo indica que estamos chegando nesse momento. Né? Quando ele vai acontecer, novamente, ninguém sabe. Mas nós temos as ideias estão sendo discutidas. Se você reunir 10 a 15 economistas, 10 a 15 administradores, 10 a 15 empresários, eles vão ter uma ideia para o Brasil. Isso é que importa. A oportunidade não é apenas para fazer, é preciso que tenha o que fazer. E nós temos. Nós queremos agradecer muito a sua participação, a transmissão do conhecimento acumulado e desejar que tudo acabe se resolvendo num clima de paz, se Deus quiser. É o que todos nós queremos. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.